2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade, e um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre só tinha uma ovelha, que havia comprado, e ele cuidou dela, e ela cresceu em sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Ele deixava que ela bebesse em seu próprio copo, e deixava que ela dormisse no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. E certo dia um visitante chegou até na casa do homem rico. Este não quis matar um de seus animais para dar alimento ao visitante. Ao invés disso, ele pegou a ovelha do homem pobre, a matou e a preparou uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes mais, porque fez uma coisa tão cruel. Então Natã lhe disse: este homem é você, rei Davi. E é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o tornei rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Eu lhe tornei rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Então por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez uma coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixando que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns de seus descendentes vão morrer de morte violenta. E também afirmo que vou fazer com que uma pessoa de sua própria família cause a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você, Davi, pecou em escondido, mas eu vou fazer com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel veja. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor? Então Natã lhe respondeu: o Senhor lhe perdoou o seu pecado, então você não morrerá. Mas fazendo tudo isso, você mostrou grande desprezo pelo Senhor, e o seu filho morrerá. Aí então Natã foi para casa, e Davi orou para Deus, para que a criança sarasse, e não quis comer nada. Então entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, porém ele não quis, e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu, e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia para Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, ele não respondia quando falávamos com ele. Então como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, ele compreendeu que a criança havia morrido. Então ele perguntou: a criança morreu? E eles responderam: sim, senhor, morreu. Então Davi se levantou do chão, penteou os cabelos, tomou um banho e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou para o palácio, ele pediu comida e comeu logo aquilo que lhe foi servido. Então os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi, pois enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei,
porque o Senhor Deus Todo-Poderoso poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, para que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Mas um dia eu certamente irei para o lugar onde ele está, mas ele nunca mais vai vir para o lugar onde eu estou. Então Davi consolou a sua esposa Batseba e teve relações com ela, e ela lhe deu um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E Deus, o Senhor, amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor, Deus, o amava. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Arba, a capital do país de Amon. E quando ele estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: Eu ataquei Arba e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados, e o Senhor ataque a cidade e tome-a, pois eu não quero ficar com a glória desta vitória. Então Davi reuniu os seus soldados, foi até Raba e a atacou, e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa, a qual Davi tirou e colocou em sua própria coroa. Levou também de Raba muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas, machados e fabricar tijolos, e fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém.